Boa noite! Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nas últimas semanas, das quartas-feiras, nós tivemos aqui a presença da nossa irmã Larissa, membro ali da igreja de Irajá, psicóloga, e que nos trouxe palavras muito assertivas e acertadas acerca de temas que são muito relevantes no tempo de hoje. Constitui, às vezes, por abordagem de alguns, o mal do século, que fala sobre a ansiedade, a depressão e o estresse. Né? E me lembro até quando eu também fazia minha faculdade, minha primeira faculdade, que foi administração de empresa, a gente tinha lá a introdução à psicologia, e aí eu me lembro exatamente que a minha professora falou o que ela falou aqui, né? Depressão, um excesso de passado, ansiedade, um excesso de futuro, e estresse, um excesso de presente. E a gente vive a sociedade dos excessos, e isso tem adoecido a nossa sociedade. Pastor João Emílio esteve semana passada também trazendo uma mensagem de Deus, nos exortando a que andemos pelo Espírito Santo, a fim de que, manifestando os frutos do Espírito, nós possamos combater as mazelas que nós vivemos nesse presente tempo. Hoje, certamente, nossa irmã Larissa estaria aqui, e aí eu aproveito para que pedir oração aos irmãos, porque ela perdeu o seu pai na última segunda-feira, né? Perdão? Sogro. O pai do esposo, perdão. E aí, por isso, ela não pôde estar conosco aqui. Então, o irmão, de repente, estava pensando que encontrar uma irmã, né, de cabelos compridos, loura, encontrou um irmão de cabelo, sem cabelo nenhum, careca. Mas, não querendo fugir tanto da temática que foi proposta, então, pelo pastor João Emílio, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre algumas perguntas que a gente deve fazer à alma. Perguntas para a alma. Nesse cenário que eu falei da relação que se tem hoje, de muita ansiedade, depressão, estresse, a igreja tem a sua parcela de culpa nisso, ou pelo menos a sua versão gospel disso. A igreja, que deveria ser um hospital no acolhimento de pessoas doentes pelo pecado, muitas vezes ela se porta como um tribunal e gera mais doença do que saúde. Isso muito em função de teologias baratas e completamente heréticas, como a teologia da prosperidade, em que se diz que você vai ter uma vida próspera, feliz, se Deus assim te amar, ou se você for assim fiel a Deus. Só que a gente sabe que a nossa vida não é um mar de rosas, a vida de ninguém é um mar de rosas. E isso imprime um peso nas costas daquele que sofre. Porque ele vai pensar, ou Deus não me ama, ou sempre tem aquele irmão, tipo amigo de Jó, que chega pra gente e fala, irmão, vê aí, irmão. Irmão, de repente tem um pecado oculto, alguma coisa não confessada, né? Pede para Deus sondar o seu coração, vai que... E aí isso gera aquele sentimento de culpa na pessoa. Meu Deus, o que eu fiz então para poder merecer estar passando por isso tudo? Porque Deus então me fez ou me faz passar por isso? São neuras que vão se criando e que geram mais doença do que saúde, que deveria ser promovida pela correta aplicação
do evangelho libertador e salvador de Cristo Jesus, que não aprisiona, é o evangelho que liberta. Antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de passar aos irmãos um vídeo de uma música. E eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção na música, principalmente na sua letra. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água pra nadares livre e viver feliz? Puxam a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Puxam a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Essa congregação Batista Nova Esperança é que teve uma vez que eu trabalhei com os irmãos lá e fiz esse vídeo para eles. Não precisa passar a segunda vez, não. Meus irmãos, eu acho que nessa temática, um dos livros mais interessantes para a gente poder falar é o livro de Salmos. Porque o livro de Salmos é o livro em que pessoas, crentes, fiéis a Deus, eles externalizam, eles colocam para fora as suas emoções. De uma maneira assim mais profunda e mais sincera. E é muito bonito isso, a gente perceber que a palavra de Deus abre espaço à manifestação, muitas vezes ilegítima, daquele que crê, mas que na sua angústia fala até demais. O livro de Salmos, por isso, ele é extremamente humano. Né? Nós muitas vezes percebemos que muitas falas dentro do Salmo, elas precisam ser até corrigidas
à luz da lei mosaica e principalmente à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Porque às vezes ele expressa assim, tipo, melhor seriam jogar as crianças pelo abismo, né, pelo penhasco. Faça, Senhor, vingança, né, que são sentimentos assim, às vezes intempestivos, que nós temos. E que não estão alinhados com o caráter do próprio Deus. Mas Deus, ele abre esse espaço para que a gente veja que isso faz parte da caminhada cristã. Porque a caminhada cristã é cheia desses altos e baixos. E a gente, como humano, diante de Deus, muitas vezes, a gente precisa usar dessa sinceridade, buscando em Deus o direcionamento dele para a nossa vida. Não é possível que não sejamos sinceros diante daquele que sonda as nossas mentes e nossos corações. E é esse relacionamento que Deus quer conosco. E hoje, então, eu gostaria de convidar vocês a que abram as suas Bíblias no livro de Salmos, o número 42. Livro de Salmos, nós vamos ler o Salmo número 42, que diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, e com cantos de alegria e ações de graças em meio à multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está tão profundamente triste. Por isso eu me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas dos Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspiradas pelo teu Santo Espírito. Que ele tenha liberdade entre nós e que fale os corações de cada pessoa aqui presente. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A crise nesse texto está extremamente clara. Esse salmista, ele é um levita, descendente de Coré. Ele certamente está exilado. Ele foi tirado da sua terra de Jerusalém pelo Império Babilônico e está então fora de suas atividades. O Império Babilônico, ele toma Jerusalém, a capital então do Reino do Norte, do Reino do Sul, do Reino de Judá, é aniquilada e são levados cativos para longe. E ele então está muito triste com toda aquela situação e pensando algumas coisas desse texto. A gente pode ver como está se sentindo esse levita. A tristeza é o tom dominante do salmo. A gente percebe isso claramente. Ele não tem mais apetite. Ele não consegue mais comer. Ele está como o profeta que foi dito na semana passada, que se foi ao deserto e
e ficou assim meio sem vontade, Senhor, tira a minha vida. Mas nem comer ele conseguiu comer. Eram as lágrimas que estavam alimentando naquele momento, como a gente vê ali no versículo 3. No versículo 4, a gente vê que ele está com a sensibilidade à flor da pele. Uma lembrança do passado faz com que ele chore angustiadamente, só de lembrar como é que era a vida dele. E no versículo 10 ele vai dizer assim: até os ossos sofrem de agonia mortal. É tal da doença psicossomática, né? A mente não está legal e ela começa a influenciar no físico, e o físico também começa a apresentar dores, doenças, e os ossos deles também já estavam sofrendo em agonia. É um abatimento total. E aí no centro de toda essa tristeza, há uma pergunta que está reverberando, tanto no seu coração como na sua mente. Essa pergunta é: onde está o seu Deus? Talvez na sua caminhada cristã, você pode ter feito essa pergunta: Senhor, onde estás? Perceba, essa pergunta, ela vem de terceiros, ela vem dos inimigos, mas ela está perturbando o salmista, porque ele não está conseguindo dar conta de respondê-la. Essa pergunta também está no seu coração, dentro do mar da sua tristeza e da sua decepção. E aí então, do seu coração, brota aquele anseio, naquele vazio do ser dele, ele precisa preencher com Deus a quem ele servia. E por isso que ele fala que como uma corça busca pelas correntes das águas, ele estava nessa busca de Deus e, tristemente, ele não estava encontrando Deus. Porque a corça, ela vivia com ânsia buscando as correntes de água no período de seca. E aí ela vinha correndo, descendo o vale, para ver se conseguia chegar ao veio de água, e quando ela descia a cabeça que ia lambia a terra, porque o leito estava seco. E ele estava nessa ânsia, e ele não conseguia ver ali uma resposta de Deus, que acalmasse o seu coração. E aí, meus irmãos, ele tem uma reação. Essa reação é muito interessante porque ela aparece ali no versículo 5 e em várias outras partes desse salmo. Ele passa a conversar consigo mesmo e orar a Deus. E nós vamos nos ater a esse momento em que ele conversa consigo mesmo. Não é coisa de maluco você falar com você mesmo, não. Porque quando você conversa consigo mesmo, é impossível de que você minta para você. E o salmista, então, ele faz esse exercício de conversar consigo. E aí ele vai dizer: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. O cenário que a gente percebe aqui é que o salmista, ele parece entender que Deus está em silêncio. E aí então ele tenta conversar consigo mesmo. Na verdade, quando estamos em crises espirituais, às vezes temos essa impressão de que Deus está em silêncio. Mas às vezes é o Deus que nós construímos. É quando a nossa expectativa e o nosso querer daquilo que a gente acha que Deus deveria estar fazendo não acontece, é que a gente se pergunta: onde está Deus? Mas ele não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é Javé, o Rei de Israel, o Deus de Israel,
mas é o Deus das nossas expectativas a partir da nossa condição humana. Daquilo que a gente acha que deveria estar acontecendo. Ao invés de buscarmos realmente Deus e entendermos. E aí é muito interessante porque Ele é que fala a alma. Não é a alma que fala a Ele. Porque se a gente deixar a nossa alma amargurada falar conosco, a gente vai escutar na nossa cabeça, de maneira cíclica, como se fosse um mantra, essas perguntas venenosas e malignas, do tipo, onde está o teu Deus? Mas se ao invés disso, eu falar a minha alma, eu buscar a razão e falar a minha alma, eu vou exortá-la e dizer a ela, por que você está tão triste assim, ó minha alma? Põe a tua esperança em Deus, porque Ele é o meu Salvador, Ele é a minha rocha. Esse sentimento de depressão, ansiedade, angústia, faz com que a gente não consiga enxergar direito a situação, como as coisas são, como as coisas estão. Faz com que a gente se cegue ao mover de Deus na nossa vida. E aí, meus irmãos, é necessário às vezes que o nosso eu chame em razão a nossa alma com perguntas. E aí, por isso que eu usei essa música do Estênio. Porque ele meio que parafraseia esse salmo, né? Quando ele diz, puxa uma cadeira, ó minha alma, porque eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e me trazes tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver, lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta, porque a graça é maior do que o céu em que voa a andorinha. A graça de Deus é maior do que os 7 mares, e que em nada o peixinho dourado. Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. A maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero então aqui para finalizar, deixar algumas perguntas que vão servir para poder equilibrar emoções. São perguntas bíblicas, são perguntas que eu poderia dizer terapêuticas, em que um cristão em crise deve fazer a sua alma. Como são perguntas que você deve fazer à sua alma, e quando você está em crise, eu quero que nesse momento, quando aparecer ali a primeira, vocês leiam, todos, uníssono, em voz alta, as perguntas bíblicas, terapêuticas, para quem vive uma crise. A primeira pergunta, pode colocar. Vamos ler todos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não quero dizer com essa frase e que você será o Todo-Poderoso na força do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que seja lá por que situação você passe, o Senhor lhe garantirá o vigor, a força, para que você passe por esse vale da sombra da morte. Eu estava olhando ali um Instagram, eu vi o Instagram de uma irmã aqui da igreja, eu até printei para poder compartilhar com os irmãos, porque assim, diz uma coisa bastante interessante, a vontade de Deus nunca levará aonde a graça de Deus não o protegerá. Achei fantástico. Deus nunca vai dar provação maior do que a gente possa suportar, e Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta terapêutica, vamos lá?
aquele que não poupou o seu próprio filho. Como, diante dessa realidade, eu posso duvidar de que Deus me ama e que Ele quer ter um relacionamento comigo e de que Ele está junto comigo em todas as crises que eu estiver caminhando? Porque esse, o amor de Deus, que não se mede altura, nem profundidade, nem largura, porque esse amor que é capaz de entregar o seu bem mais precioso, de entregar o seu próprio filho, como eu posso duvidar do amor de Deus, por mais que a crise que se apareça diante de mim possa parecer aguda? Terceira pergunta terapêutica, bíblica, para você. Vamos todos. Olha que fantástico isso. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí, diante desse versículo, eu te pergunto, o porquê que você oprime a si mesmo com o peso da culpa que Cristo carregou na cruz do Calvário? Meu irmão, quando nós confessamos os nossos pecados, pela graça que o Espírito Santo nos dá, de nos convencer do pecado e da justiça, do juízo, nós somos justificados pelo nosso Deus. Se na caminhada cristã também viermos a vacilar, se de verdadeiramente, de coração inteiro, de inteireza de coração, eu vier diante de Deus contrito e arrependido e confessar o meu pecado ao meu Deus, é Ele que me justifica e não há dedo que se deva apontar na minha direção, porque é Deus quem me justifica. E esse dedo é a partir do meu dedo, porque muitas pessoas vivem numa prisão interna que fazem para si, a partir do ato de querer ficar acalentando a culpa de pecados confessados de maneira sincera diante do nosso Deus. E agora, a quarta e última pergunta bíblica e terapêutica. Vamos fazer todos juntos? Como é que eu vou me sentir só? Como eu posso me sentir só na minha caminhada? Às vezes, a gente resolve fazer os nossos caminhos, mesmo estando no caminho. É quando o Salmo 23, ele muda da voz passiva para a voz ativa. Porque se você perceber, o Salmo 23, ele está sempre na voz passiva. Né? O Senhor, meu pastor, levar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente, ou seja, ele está sempre sendo levado pelo pastor. E quando ele é levado pelo pastor, ele é levado a águas tranquilas e pastos verdejantes. Aí ele muda a voz, não é mais uma voz passiva, é uma voz ativa. Sabe quando? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque quando eu resolvo tomar as rédeas da minha vida, o único caminho que eu sou capaz de produzir e reproduzir é o caminho do velho Pedro. É o caminho do pecador Pedro. É caminho de vale de morte. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não existe situação, não existe tribulação, angústia, perseguição, fome, qualquer outra coisa que vai me separar desse amor impressionante de Cristo Jesus.
E as minhas crises, às vezes, até me ajudam a encontrá-lo. Quando não, a reencontrá-lo. Que depois que eu ando pelo vale da sombra da morte, e aí novamente eu me entrego a esse bom pastor, aí ele até prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele diz assim, ele recebe-me como um filho, ele coloca a sandália nos meus pés, o anel do meu dedo e me dá um abraço acolhedor. Porque nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Meus irmãos, são duas vozes que ecoam no coração de alguém que está vivendo uma crise espiritual, ou de qualquer natureza. Se você é um cristão, a primeira voz é uma voz precipitada e rancorosa, que te pergunta: onde está o teu Deus? A segunda voz é uma voz centrada, e que pacientemente ela vai te convidar a pôr a sua esperança em Deus. Com fé ela vai te dizer: porque eu ainda o louvarei. E ela também há de professar a sua fé, porque ela dirá: Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E é preciso saber, dentre as vozes que nos chamam, desejando ouvidas ser, há só uma que podemos prontamente obedecer. Estou recitando um hino bem antigo aqui agora na minha cabeça. É a voz de quem nos ama. É a voz do nosso bom pastor. É a voz da nossa razão, da nossa fé em Cristo Jesus, nos exortando: alma, põe a tua esperança em Deus. Eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Amém.